Bom, chegamos à nossa aula sobre escadas. O detalhamento da escada é um pouquinho mais complicado, por exemplo, do que o detalhamento de uma laje. Porque a gente pode dizer que a escada é um elemento espacial, né? Ao passo que uma laje pode ser algum elemento, podemos dizer, bidimensional, visto que ele está contido em um plano horizontal. A maioria das lajes, pelo menos. Já a escada, como ela faz essa transposição de um plano para outro, né? Esse elemento de ligação, então ela se comporta espacialmente. E aí é preciso entender bem o projeto da escada para que não ocorram erros. É preciso fazer isso com bastante cuidado. É preciso fazer isso com bastante atenção. Porque, via de regra, há problemas em leitura de projeto com respeito às escadas. Elas são executadas errado. Muitas vezes a sua armadura é executada errada por conta de uma falta de uma interpretação correta. Tá bom? Então vamos comentar um pouquinho sobre as escadas aqui nesse vídeo. Bom, a escada precisa ter a sua forma, bem como a sua armadura. A forma da escada sozinha não é suficiente, como eu estou mostrando aí. Então a gente observa, por exemplo, nós temos uma escada que tem o nosso pavimento tem um pé direito de 288 centímetros, então a gente tem aí 16 degraus de 18 centímetros, nessa escada que eu vou mostrar aqui para vocês aqui. Então, vamos lá. Então, se você pegar 16 degraus de 18 centímetros, você faça a conta aí, você vai achar 288, ok? Que é o pé direito que estamos trabalhando aqui. Então, onde é que estão esses 16 degraus aqui, tá? Então, tá aqui eles. Veja que a escada ela tem um sentido horário. Essa escada em particular aqui tem um sentido horário. Então veja bem, olha só, ela é uma escada de 4 lances. Então você vai subir isso aqui rodando, olha só. Então 1, 2, 3 tem um patamar. Aí 4, 5, 6, 7, o oitavo degrau é o patamar. 9, 10, 11, então o 11º degrau é um patamar. 12, 13, 14, 15 e aí o 16º já está no mesmo nível lá do pavimento de cima e também ele já é tipo um patamar. Então observa que essa escada ela tem 4 lances. Então vamos entender aqui como é o funcionamento dessa escada em termos estruturais, ok? Então a gente pode entender que o calculista fez isso aqui, olha só. Ele isolou esse trecho daqui para cá como se fosse, imagina uma laje, certo? Apoiada nesse sentido aqui. Você tem que entender isso aqui, apoiada nesse sentido. Nesse trecho aqui você tem uma laje, olha só, igual a parte de cima, apoiada nesse sentido. Tá? Aqui é o funcionamento dela. E aí você tem uma lajezinha pequena aqui, olha só, apoiada nesse sentido, né? Uma direçãozinha secundária. E essa aqui, olha só, também apoiada nesse sentido. Então, assim, aqui na tela está o funcionamento dessa escada. Claro que se o vão maior é esse aqui, gente, é claro que a armadura, né? Olha só, vou alterar aqui a cor para que esse azul. Olha só, é claro que a ferragem aqui, essa ferragem é a principal. Essa ferragem aqui, essa armadura aqui é a principal, tá certo? Então, e você vê que ela tem então esses 4 lances. E aqui, veja bem, aqui eu vou ter uma armadurazinha fraca nesse sentido. Aqui eu vou ter uma armadurazinha fraca nesse sentido. Então aqui é forte, né? Então, aqui uma armadura forte, aqui uma armadura forte, aqui uma fraca, aqui uma fraca. Deu para vocês entenderem? Deixa eu voltar a cor vermelha. Vai ficar do jeito que estava aqui, tá bom? Muito bem. Aqui eu estou mostrando para vocês a forma da escada. Então a forma da escada precisa conter o quê? Precisa conter a numeração dos degraus. Precisa conter essas dimensões em planta do piso do degrau. Mas mesmo assim não é suficiente. Eu preciso, gente, fazer alguns cortes. Eu preciso mostrar o ideal, pelo menos 2 cortes aí. E veja que eu fiz aqui um corte. Está aqui esse corte, passando aqui nesse sentido e vai mostrar o que está acontecendo para lá em termos de degraus e tudo, tá bom?
Então, olha só, tá aqui o corte que eu passei. E aqui você consegue visualizar. Veja que, estruturalmente falando, uma coisa importante é isso aqui. É a espessura ou a altura da laje da escada. 12 centímetros. Isso aí é que vai garantir, juntamente com a armadura, a estabilidade estrutural da escada. Então, esse é um elemento importante. E aqui, como a gente viu, olha só, o terceiro degrau aqui é um patamar. Então, tá aqui ele, olha só. Então, aqui nós temos o patamar. Depois nós temos que o oitavo degrau é outro patamar, então você consegue ver bem aqui assim, tá aqui o oitavo degrau. Aí aqui a gente cortou bem aqui o 11º degrau, tá certo? Então tá aqui ele, o 11º degrau, é um outro patamar. E aqui o 16º já está a nível com esse aqui. E o 16º, olha só, já está a nível com esse aqui. Então, pessoal, não tem errada, né? E aqui, olha só, 288, primeiro pavimento tipo, segundo pavimento tipo. A escada está bem amarradinha, ok? Muito bem. Então, esses elementos precisam estar no projeto. Você precisa entender. Então, por exemplo, você precisa entender que, por exemplo, esse patamar está a 54 centímetros do pavimento. Aí você tem esse intervalo de 90, depois você tem mais 54 aqui. Tudo está devidamente amarrado para que essa forma não saia errada. Senão vai dar confusão, vai ter degrau maior, vai faltar degrau. Não pode isso acontecer em hipótese alguma, ok? Muito bem. Vamos falar agora da armadura da escada. Quero trocar também aqui o ponteiro para vocês entenderem que fica melhor aqui, ó. Presta bem atenção. Eu falei para vocês que essa armadura combinada com essa, quer dizer, nessa direção que está aí, é a armadura mais forte. Então, essa com essa na parte de baixo. Então, veja quem é a armadura forte. É o N6, é o N5, é o N10 e é o N11. Pessoal, a gente pode dizer que essa armadura aí é que sustenta a escada. O resto é adereço. A gente pode dizer isso aí. Se essa armadura, o N5 ou o N6, o N10 ou o N11 estiverem errados, então a escada estará errada, poderá colapsar, poderá cair. Isso estando certo, qualquer coisa que você colocar nas demais posições vai ficar, não vai dar problema nenhum, porque como eu falei, essas demais armaduras aqui são digamos assim, construtivas. Essa aqui é construtiva, ela é secundária, ela é pequenininha, ela é pouquinha, tá bom? Então vamos lá. Então vamos entender. Vamos olhar para cá, para o corte 2, tá? Vamos olhar aqui para o corte 2. Vamos lá. Então, tá aqui o corte 2, ok? E veja qual é a armadura que a gente colocou aqui, ó. 10 cada 10. 10 cada 10. Vamos voltar para cá. São esses fés. É o N5 e o N5 e o N6. Ok? Tá aqui o N5 e tá aqui o N6. 10 cada 10, 10 cada 10. Uma armadura relativamente até forte, tá? Vamos aqui pro corte 4. 10, é o N10 cada 10 e o N11 cada 10. Vamos lá. N10, aqui 10 cada 10 e aqui 10 cada 10. Ok? Então vocês viram aí. Essa é a armadura principal. As demais armaduras são armaduras secundárias. Então vamos ver aqui, olha, eu tenho esse N2 cada 20, eu tenho esse aqui cada 20. Então veja que elas estão aqui. Eu vou dar um zoom aqui, tá bom? Ó, o N10 cada 10 aqui, o N10 cada 10, tá? Ferro de 10 cada 10. E a armadura de distribuição é esse 6 cada 20, tá vendo aqui, olha? Esse 6 cada 20 aqui, tá bom? Olha aqui, cada 20. Esse ferro aqui é cada 20, esse ferro aqui é cada 20. Então, essa armadura aí é a armadura secundária. A principal é esse 10 cada 10. Então, quem é a secundária aqui? É o N9, é o N7 e é o N1. Então, vamos voltar lá. Então, cadê o N1? Olha só. Cadê o N9? Olha o N9 e o N7. Tá aqui. Foi puxada a setinha para ele. Tá bom? Esses aqui são, dessa parte aqui, são as armaduras de distribuição. Então, como eu falei desde o início, a escada, embora esteja espacialmente assim delimitada, né, ela não está contida em um plano, mas ela não deixa de ser uma laje. Então, da mesma maneira que eu falei, ela forma uma malha. Que malha é essa? É essa malha aqui. Eu tenho, deixa eu trocar aqui novamente o ponteiro. Ela tem ferros de 10
a cada 10 nesse sentido e ferro de 6 a cada 20 no outro. 10 cada 10, 6 cada 20. De qualquer maneira, forma uma malha. Isso é que vocês precisam entender, que toda laje tem esse formato de malha. Pode ser no plano, pode ser uma rampa, pode ser uma escada, não deixa de ser uma malha, tá bom? Muito bem. Então, agora uma coisa importante que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é o seguinte. Presta bem atenção que você vai perceber agora o seguinte. Deixa eu dar um zoom aqui. Olha só. Você observa que aqui, esse ferro, ele vem e aí aqui ele tem uma mudança de direção, tá certo? E aí veja que aqui continuou o mesmo ferro, ele veio, simplesmente ele dobrou. Já aqui na parte de cima, esse ferro ele veio, mas ele não dobrou aqui. Na verdade, foi o que aconteceu, ele veio, passou direto e veio para cá. Aí teve um outro que veio e fez isso aqui. Aí talvez você se pergunte, mas por que isso acontece? Por que isso está acontecendo? Por que aqui foi um ferro só que dobrou e aqui eu tive dois ferros, dois pedaços de ferro? Então, aqui que está o segredo de você armar bem uma escada. Inclusive esse detalhe que está na norma brasileira e a gente precisa ficar bem atento. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui, olha só, esse bem aqui, ó. Eu vou dar um zoom nele, ó. Então, veja que esse ferro, toda essa armadura está tracionada. Então, se está tracionada, ele está sendo puxado assim. Está sendo puxada. Então, se está sendo puxada, eu tenho aqui uma força para cá e eu tenho uma força para cá na direção do ferro. Se nós fizermos uma soma vetorial, né? Então aqui você pega essa paralela aqui, você joga uma paralela para cá, você pega isso aqui e joga uma paralela para cá. Daqui para cá você tem a resultante. E se você observar, a resultante está apontando para dentro do concreto. Então, à medida que eu puxo, que eu traciono essa barra de aço, é como se eu tenho uma força empurrando ela para dentro do concreto. Situação ótima. É assim que tem que ser, tá bom? Muito bem. Agora, vamos esquecer isso aqui, tá? Vamos esquecer isso aqui. Vamos imaginar que você tivesse uma barra só aqui. Então, você vem com essa barra e agora essa barra dobrasse aqui. Aí você saberia que essa barra aqui, ela está sofrendo uma tração. Essa aqui está sofrendo uma tração. Na hora que você somasse vetorialmente aqui, ó, o que acontece? Você teria uma força, uma resultante apontando para fora, ok? Apontando para fora. Então a tendência aí é que a armadura ela saque da laje e saia, né? Entre a saia para fora. Então, né, para a gente enfatizar, a tendência da armadura, nesse caso, se a gente passasse isso direto, era sacar, se desprender da laje. Isso não pode acontecer de maneira alguma. É por isso que a gente pega esse ferro e passa direto. Ora, se passei direto, é porque eu tenho uma tração aqui nesse ferro. A partir desse ponto, esse ferro está tracionado. E se eu venho com esse ferro daqui para cá, esse ferro aqui também está tracionado, ok? Então, se está tracionado, está apontando para cá. Na hora que eu faço aqui a soma, a resultante agora está apontando para dentro do concreto novamente. Então, eu tenho um ferro apontando para cá, essa tração está lá, essa está cá. Quando eu somo as duas, a resultante está para dentro do concreto. Questão de estabilidade, né? E não há mais esse perigo dessa armadura se desprender. Então, esse aqui é o detalhe correto que a gente tem que perceber na hora de fazer essa leitura. Então, tá na obra, viu alguma coisa diferente disso aí? Questiona. Se esse ferro estiver passando e fazendo uma curva nesse sentido, ele estará errado e poderá dar problema. Você pode imaginar que isso não acontece, mas pode ficar certo que em algumas ocasiões o projeto vai errado e isso tende a acontecer, tá bom? Então, é dessa maneira que a gente representa, essa maneira que está na tela aí. Você tem que colocar a representação em planta, né? E aí, como é que eu faço para calcular as quantidades? Da mesma maneira. No caso aqui, como é que eu sei que aqui eu tenho 12 ferros? Ora, gente, é só você ver aqui na forma, né? Deixa eu limpar aqui a forma. Olha só, eu tenho 117. 117 centímetros dividido por 10 dá 11,7. 11,7 são 12. Então tá aqui, 12 ferros,
12 ferros, 12 ferros. Como é que eu sei as quantidades desses aqui, que esse aqui é 6, né? É só pegar daqui para cá 116,5, né? Vou pegar aqui a minha calculadora. 116,5 e qual é o espaçamento? Vamos ver lá o espaçamento a cada 20, divide por 20, então 5,82, 6 barras, né? Esses aqui do meio, né? Você tem que de repente olhar no corte, então você vê aqui, olha, você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ferros. Então, você desenha isso em escala, né? Desenha bem direitinho em escala, que ó, vai ficar tranquilo, o desenho vai ficar totalmente correto. Na hora de executar, não vai faltar, não vai sobrar nenhuma barra dessa de aço, tá bom? Muito bem. Espero que vocês tenham entendido essa questão da resultante. No caso da escada, a resultante sempre tende a apontar para dentro do concreto e nunca para fora, porque senão vai dar realmente um problema muito sério, tá bom? É claro que as escadas não se resumem a essa, isso aqui é só para dar uma noção para você de como é o projeto da escada. Existem escadas mais simples do que essa, de repente uma escada de 2 lances, apenas ela vai e volta. Eu quis colocar uma um pouco mais complexa aí, para vocês poderem, enfim, ter um caso mais geral, que isso é muito comum, essa escada de 4 lances, né? Mas é como se fosse, como eu falei, são 2 escadas principais aqui e 2 secundárias que se apoiam nelas. Essa é a estrutura da escada, tá bom? Existem outros tipos de escadas helicoidais, né, que são mais complexas, escadas em L. Então, assim, há uma gama de escadas. Mas se você entendeu isso que eu comentei aqui, com certeza vai ser muito tranquilo quando você se deparar com uma escada diferente. Poderá pegar uma mais fácil ou uma escada mais difícil do que essa daqui. Assim, difícil de interpretar, tá bom? Então, vimos aí esse assunto e temos aqui, no caso, as direções secundárias. Isso que eu tenho que chamar a atenção de vocês. Eu preciso fazer pelo menos aqui nas armaduras, pelo menos uns 4 cortes. Então eu faço um corte para mostrar a direção secundária, eu faço um corte para mostrar a direção secundária, um corte para mostrar a direção principal, um corte para mostrar a direção principal. Então veja que essa escada, como ela tem 4 lances, eu preciso fazer 4 cortes. Claro, se eu tenho uma escada de 2 lances, só basta fazer um corte, 2 cortes. Uma escada de 1 lance, eu resolvo com apenas um corte, tá bom? Então, com isso a gente termina a nossa aula sobre escadas. Até a nossa próxima aula.